Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos estar falando sobre igualdade e operações com vetores, ok? Então, dados dois vetores U e V do R2, ou seja, dados um vetor U com coordenadas x1 e y1 e V com coordenadas x2 e y2, então ambos vetores do R2, vetores do espaço euclidiano R2, e A, um número real, ou seja, A é um escalar, um número pertencente aos reais. Então nós temos o seguinte: primeiro, U é igual a V, se e somente se, ou seja, o vetor U é igual ao vetor V, se e somente se, as suas coordenadas correspondentes são iguais, ou seja, x1 igual a x2 e y1 igual a y2. x1 igual a x2 e y1 igual a y2. Então, nós temos a igualdade de dois vetores definido pela igualdade de suas coordenadas correspondentes. Então, agora aqui nós vamos definir a operação de soma. U mais V, a soma do vetor U mais o vetor V, é dado pela soma das coordenadas correspondentes, ou seja, x1 mais x2, y1 mais y2. E multiplicação por escalar. A vezes U, o A escalar U, é dado por A x1, A y1. Ok, então se eu vou multiplicar um vetor por um escalar, por um número real, então eu vou multiplicar cada uma das coordenadas por esse escalar, ok? Então aqui eu tenho multiplicação por escalar. Adiante, nós vamos estudar outros tipos de produtos entre vetores. Vamos estudar o produto escalar, que é o produto de dois vetores, é diferente desse produto aqui. Isso aqui é um produto de um vetor por um escalar, ok? Também vamos estudar o produto vetorial, o produto misto, são outros tipos de produtos, mas por enquanto vamos ficar aqui com esse produto por escalar, ok? Então vamos ver alguns exemplos onde nós vamos poder usar aqui a igualdade ou a soma de dois vetores e a multiplicação por escalar. Então, o primeiro exemplo que nós vamos ver aqui é o seguinte. Exemplos. Então, primeiro exemplo. Sejam o vetor U de coordenadas 1 e 2 e o vetor V de coordenadas 3 e 1. Então, eu tenho dois vetores do R2. Então, determine o vetor W dado por U mais 1/2 de V. Então, se eu tenho dois vetores U e V, como é que eu vou determinar o vetor W, que é U mais 1/2 de V? Vamos lá, vamos aplicar o que acabamos de definir. Solução. Então, W é igual a U mais 1/2 de V. Então, o vetor U eu vou repetir aqui, que é 1, 2. Expressão analítica de U é o par 1, 2. E o vetor V é 3 e 1. Como eu estou multiplicando aqui pelo número escalar meio, então a multiplicação por escalar nós fazemos multiplicando cada coordenada do vetor, da expressão analítica do vetor. Então aqui vou ficar com 1/2 vezes 3 e 1/2 vezes 1. Então 1/2 vezes 3 vai dar 3/2 e 1/2 vezes 1, 1/2. E agora, soma de dois vetores, 1/2, 1, 2 mais 3/2 e 1/2, nós vamos ficar com
1 mais 3 meios, 2 mais 1 meio. E agora, somando aqui 1 mais 3 meios, vamos ficar com 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5 meios, e 2 vezes 2, 4, 4 mais 1, 5 meios. Então, aqui o vetor W é o vetor 5 meios, o vetor de coordenadas 5 meios, 5 meios. Então, W é o vetor cujas coordenadas são 5 meios e 5 meios. Ok. Então, o primeiro exemplo está resolvido. Vamos ver agora um segundo exemplo. Exemplo 2. Então, exemplo 2. Sejam o vetor de coordenadas x mais 1 e 3 e v o vetor de coordenadas menos 2 e 2y menos 1. Então, temos dois vetores e o nosso objetivo agora é determinar x e y de modo que u seja igual a v. Então, determine x e y de modo que o vetor u seja igual ao vetor v. Então, como é que vai ficar a solução deste exemplo? Vejamos. Então, se eu tenho que ter u igual a v, para que haja igualdade de vetores, a definição de igualdade é que dois vetores são iguais se as suas coordenadas correspondentes são iguais. Ou seja, a primeira coordenada de u tem que ser igual à primeira coordenada de v, a segunda coordenada de u tem que ser igual à segunda coordenada de v. Então, essa igualdade aqui é equivalente a dizer que x mais y, que é a primeira coordenada de u, x mais 1, que é a primeira coordenada de u, tem que ser igual à primeira coordenada de v, ou seja, tem que ser igual a menos 2. E a segunda coordenada de u tem que ser igual à segunda coordenada de v. Da mesma forma, a segunda coordenada de v igual à segunda coordenada de u. Portanto, 2y menos 1 tem que ser igual a 3. 2y menos 1 igual a 3. Então, resolvendo essas equações, a primeira equação já determina o valor de x, a segunda já determina o valor de y. Como são equações que dependem de uma única incógnita, então, daqui nós obteremos direto x e y. Então, aqui é equivalente a dizer o seguinte, que x vai ser igual a menos 2 menos 1 e, portanto, x igual a menos 3 e 2y igual a 3 mais 1 e, portanto, 2y igual a 4, logo y igual a 2. Então, aqui determinamos os valores de x e de y. Agora, vamos ver algumas operações que, na verdade, propriedades que as operações satisfazem. São as propriedades algébricas. Propriedades algébricas. Desculpa. Propriedades algébricas. Então, a soma e a multiplicação por escalar, elas satisfazem basicamente 8 propriedades algébricas. Então, a primeira propriedade, primeiro eu vou escrever aqui, sejam U, V e W vetores do R2. Vetores do R2
E A e B, números reais. Números reais. Então, vale as seguintes propriedades. A primeira propriedade diz que a soma de dois vetores é sempre comutativa. Então, U mais V é igual a V mais U. Então, a soma é comuta. Então, propriedade comutativa ou comutatividade. A segunda propriedade diz que a soma é associativa. Então, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Ou seja, comutatividade a primeira, a segunda associatividade. Essa associatividade está dizendo para a gente que eu posso primeiro somar U com V e então somar o resultado com W, ou, se preferir, somar primeiro V com W e o resultado somar com U. Então, a soma é associativa. Terceira propriedade fala da existência do elemento neutro. Ou seja, existe um elemento neutro, e esse elemento neutro aditivo é a origem, né? Ou seja, U mais o vetor 0, 0, a origem é sempre igual a U. Igual a U. Deixa eu tirar aqui. Bem, U mais 0 é igual a 0 mais U, já vem pela comutatividade, que é igual a U. Então, isso aqui é a existência do elemento neutro aditivo. Quarta propriedade fala da existência do inverso aditivo, ou seja, U mais menos U mais menos U é igual ao vetor nulo, ou seja, para qualquer que seja o elemento U, existe um elemento menos U, que é o inverso aditivo, tá ok? Quando eu somar U com menos U, eu obtenho o elemento neutro da soma, ok? Então, essas quatro primeiras propriedades dizem respeito diretamente à comutatividade, associatividade, existência do elemento neutro e existência do elemento inverso aditivo para a soma. Vamos ver mais quatro propriedades que falam especificamente sobre a questão da multiplicação por escalar. Então, a quinta propriedade diz o seguinte, diz que se eu tenho A vezes B que multiplica U, então eu posso associar assim, A que multiplica B vezes U. Ou seja, o produto por escalar é associativo com relação à multiplicação de escalares, ok? Primeiro eu posso multiplicar B vezes A ou A vezes B e em seguida multiplicar por A, ou eu posso primeiro multiplicar B vezes U e o resultado multiplicar por A. Sexta propriedade diz que se eu tenho A mais B vezes U, então A mais B vezes U é igual a A vezes U mais B vezes U. Então aqui eu estou dizendo que a multiplicação por escalar ela é distributiva com relação à soma de escalares. Ok? Então a sétima nos diz que A que multiplica U mais V é igual a A que multiplica U mais A que multiplica V. Ou seja, essa sétima propriedade está nos dizendo que a multiplicação por escalar é distributiva também com relação à soma de vetores. Assim como essa aqui está falando da distributividade com relação à soma de escalares, aqui está falando da distributividade com relação à soma de vetores. E, finalmente, a oitava propriedade diz que número real 1, vezes qualquer vetor, é o próprio vetor. Ok? Então, aqui é a identidade. Ou elemento neutro com relação à multiplicação por escalar, ok? Então, essas 8 propriedades, elas
fazem do conjunto de todos os vetores algo que chamaremos mais adiante, em outros cursos, de espaço vetorial, ok? Então, para esse vídeo não se alongar muito, eu vou finalizar por aqui e nos próximos vídeos nós vamos fazer exemplos onde nós podemos usar essas propriedades, ok? Essas operações.